Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter no nosso coração é a busca pela intimidade com o nosso Pai. Essa intimidade com Deus dá um fruto. Qual fruto? Fruto do conhecimento de quem Ele é. Lembra do que Ele disse? O meu povo perece por falta de conhecimento. E como que eu vou conhecer uma pessoa? Se eu passar tempo com aquela pessoa, se realmente eu conhecer o coração dela para mim. Eu vejo que Satanás, a arma que ele mais usa é a arma de engano. Ele tenta nos envolver com os pensamentos que nós tínhamos anteriormente. Então, tudo aquilo que nós aprendemos antes de Cristo tem que ser lançado fora. Tudo que nós aprendemos que não teve a base na sã doutrina, todas as tradições religiosas que nós ouvimos, todas as filosofias, tudo tem que ser deixado de lado. E eu quero começar com uma frase lindíssima, um dos livros mais bonitos da Bíblia, porque mostra intimidade, que é Cantares de Salomão. Vamos para Cantares de Salomão nessa noite. Capítulo 6, versículo 3. Por que é importante nós conhecermos a palavra? E nessa noite, se você entender, eu vou usar muito o nosso irmão apóstolo Paulo. Muito. Porque ele também viveu, ele fez muitas coisas em nome de Deus, por causa de uma tradição religiosa. Ele matou em nome de Deus. Mas aí ele teve uma grande descoberta. Ele entendeu que tudo que ele aprendeu tinha que ser lançado fora. Então pensa, tudo que o apóstolo Paulo aprendeu, e nós vamos ler isso. Ele estudou nas melhores escolas. Ele era fariseu dos fariseus, judeu. Ele guardava toda a tradição, ele era perfeito no seu andar. Ele era legalista, seguia a lei de Moisés com muito rigor. E um dia ele encontrou com Jesus. E uma das coisas mais belas do testemunho de Paulo é a carta aos Filipenses. Era o pior momento da vida de Paulo. Mas é uma carta que dá bom ânimo para você e para mim. Uma das coisas mais importantes que cada pessoa que nasce de novo tem que saber imediatamente é que ela foi livre do pecado. O pecado não tem mais poder sobre ela. Ela não é mais escrava do pecado. Não é. É por isso que quando você lê que o pecado, aquele que é filho de Deus, aquele que conhece a verdade, ele pode falar livremente que em Israel não há mais enfermidades, não há mais doenças, porque os pecados foram eliminados. Você não tem mais que se submeter às doenças ou enfermidades. Porque se você fizer um paralelo, a antiga natureza, a morte espiritual gera doenças, derrotas, misérias, fracassos. Tudo isso ela gera. A vida nova em Deus, a nova vida, gera em nós paz, alegria, regozijo. Você tem uma paz, uma alegria. Não porque aqui as coisas estão indo bem para você, porque você tem a alegria da tua salvação. Você sabe para onde você está indo. Você sabe dessa guerra espiritual, que onde você estiver, o diabo sempre vai tentar te empurrar de volta aos pensamentos do mundo. É por isso que eu quero começar em Cantares. Porque eu tenho que saber que Satanás é um mentiroso, pai da mentira. E que a única maneira de nós andarmos vencedores sobre qualquer situação, circunstância nessa terra, é nós conhecermos a Ele em intimidade. Então aqui em Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, está escrito assim. Capítulo 6, versículo 3. Glória a Jesus. Cântico dos Cânticos de Salomão.
Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Pensa, você falando para Deus, de todo o teu coração, isso é real. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Essa é a fala da igreja. O meu amado é meu. Isso é intimidade. Eu sou do meu amado é meu. Intimidade. É por isso que os relacionamentos, quando Deus fala de relacionamento, na Bíblia ele fala de casamento. Namorar não é igual casar. Noivar não é igual a casar, não deveria ser. Porque no casamento eu vou ter intimidade. A pessoa mais íntima comigo será o meu marido, será a minha esposa. Uma só carne. É conhecer a outra pessoa em profundidade. Por isso você pode dizer, eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha, volta um pouquinho, capítulo 2 de Cântico dos Cânticos, versículo 4. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. No palácio do rei Salomão, havia muitas salas. Mas 3 salas eram as salas mais que se destacavam, vamos assim dizer. Era a sala do trono, era a sala do tesouro e a sala do banquete. A sala do trono do rei Salomão era onde ele fazia os julgamentos, onde ele exercia misericórdia e graça. Lembra daquelas 2 mulheres que estavam disputando o mesmo filho? Uma mãe era verdadeira e a outra era falsa. E disputava a mesma criança porque um bebê havia sido morto naquela noite. E a outra trocou, pegou o bebê da outra e colocou o morto no lugar do bebê da outra. E elas diziam, não, é meu filho, é meu filho, é meu filho. Levaram diante do rei Salomão. Era nesse trono, nessa sala do trono que ele fazia julgamento. Olha a sabedoria dele. As 2 juravam que eram as mães daquele bebê. Ele disse, me pega uma espada e parta a criança ao meio. E deu um pedaço para cada uma. Pronto, resolveu o problema. A mãe verdadeira se manifestou, não dê a ela. Ali descobriu qual era a mãe verdadeira. Disse, essa é a mãe verdadeira. Deu o bebê para ela. A sala do tesouro, onde ele guardava as riquezas. Poucas pessoas tinham acesso à sala do tesouro. Mas havia uma sala, a sala do banquete. Leva-me à sala do banquete. Leva-me a essa sala, Senhor. Na sala do banquete, os melhores frutos, o melhor pão, o melhor vinho, tudo do melhor estava naquela sala. Era para os convidados dele. Deus ama cada um de nós.